Muito boa noite, uma alegria imensa estar aqui novamente, poder desfrutar desse ambiente, nesta casa que tem tanta história, nesta tradicional instituição de Matão, referência nacional e internacional, em virtude de todos os trabalhos aqui comumente conduzidos, realizados, sob a inspiração daquele que fundou a instituição, o nosso Caibar Schutter, que posteriormente foi substituído pelo nosso Wallace, homenageado desta noite. A palavra centenário, ela não é apenas a significação de um século ou 10 décadas. A palavra centenário embute na sua constituição, na sua essência, muitas lutas. Um século é capaz de mudar uma geração. Significa muitas conquistas. Um século quer dizer muita coisa, porque durante 100 anos, muitas ocorrências modificam as circunstâncias, modificam os ares, trazem modificações importantes na história. E o nosso homenageado da noite, o Wallace Leal Valentim Rodrigues, que trabalhou nesta casa, que conduziu com toda a sua sensibilidade o andamento, como editor da casa, como organizador de livros, como autor, tradutor, é o foco desta noite. Foi a inspiração para o livro que estamos lançando, publicado por esta casa, e não é mera coincidência, não. Quando percebemos que em 2024, no final do ano, dia 11 de dezembro, alcança-se o centenário de nascimento desse grande vulto, que não é um vulto qualquer, nós vamos ver aqui pelas citações, nós teremos oportunidade de avaliar ainda que compactamente, mas teremos a oportunidade de avaliar a importância desse cidadão. Foi muito oportuno Zé Luiz ter iniciado contando um caso específico, vivido no ambiente familiar, e trazendo para o nosso conhecimento um momento de sensibilidade de Wallace, que surpreendia aqueles que o conheceram. E nos depoimentos que foram colhidos em 40 horas de gravação, que nós vamos nos referir ao final da nossa abordagem, o grande destaque para a personalidade do Wallace foi a sua bondade. Muito além da sua criatividade intelectual, da sua lucidez, da sua capacidade criativa, do seu conteúdo literário genial, destacou-se acima de todos esses elementos a bondade pessoal. Todos aqueles que o conheceram foram capazes de reconhecer, de perceber esse qualificativo na sua personalidade. Embora muita gente não saiba quem é o Wallace, muitas pessoas leem o livro, eu já tive a oportunidade de lançar o livro em outras localidades, aqui hoje consideramos o lançamento oficial, pois é nesta casa que o livro foi editado e colocado à disposição. A gente se surpreende com a quantidade de pessoas que nunca prestaram atenção neste nome. Embora alguns tenham lido seus livros, ou pelo menos alguns de seus livros, mas o nome Wallace Leal, à primeira vista, ele permanece assim quase que um desconhecido, apesar de muita gente também o conhecer. Então, esta obra e esse centenário não poderia passar em branco. O centenário de uma personalidade desse quilate, o centenário, o aniversário do alcance de 100 anos, dessa grande personalidade brasileira, que nunca saiu do país, mas trouxe consigo uma bagagem de outros idiomas, como veremos mais adiante, não pode ficar no esquecimento. É muito justo que essas homenagens sejam feitas, e daqui até o fim do ano, coincidindo com o seu aniversário no dia 11 de dezembro, às vésperas do centenário da Revista Internacional do Espiritismo, que será alcançado em fevereiro de 2025, pois que fundada por Caibar Schutter em 1925, essas duas datas próximas, elas são realmente muito importantes. E nesta coletânea, ou nesta sequência de abordagens sobre o Wallace, nós fazemos uma apresentação dessa personalidade. Ele que foi ator, diretor de teatro, diretor de cinema, escritor, tradutor,
jornalista, produtor e roteirista, deixou um legado precioso, especialmente com seus livros e traduções. Foi redator-chefe da Casa Editora Clarim, esta instituição, com grande destaque. Seu nascimento, 11 de dezembro de 1924, em Divisa, no Espírito Santo. O seu pai já tinha contato com o Livro dos Espíritos. E ele, por uma circunstância que não cabe contar aqui, que é muito longa, veio para Araraquara ainda na adolescência, onde então, com a sua sensibilidade de um verdadeiro artista, de um jovem voltado para as artes, especialmente o teatro e outras artes que lhe adornavam o caráter, envolveu-se com a Mocidade Espírita de Araraquara, da família Medina, pioneira naquela cidade do movimento espírita. E, a partir daí, depois do destaque artístico em Araraquara, que chamou a atenção do ministro da Cultura na época, que inclusive patrocinou que suas apresentações de teatro fossem levadas para outras cidades e estados do país, que alcançaram muito sucesso e principalmente elevaram o nome de Araraquara no cenário cultural artístico do país em sua época. E depois de vários episódios foi trazido para Matão, onde envolveu-se aqui com a Casa Editora Clarim, praticamente dando continuidade ao trabalho iniciado por Caio Barchuto, cuja tarefa material encerrou-se em 1938. Mas aproximadamente 38 anos depois, aproximadamente um pouco menos de 40 anos, eis que surge aqui na Casa Editora Clarim, como redator-chefe, o nosso Wallace Leal Valentim Rodrigues, que trazia uma característica muito interessante. Ele era poliglota, dominava vários idiomas, tinha lembranças vivas de sua última encarnação, quando for uma imperatriz sueca na França, dominando com facilidade e com lembranças nítidas. Ele dizia que parecia que tinha sido ontem. E aí nós entendemos o princípio da reencarnação. Ele fora mulher na outra encarnação. O espírito não tem sexo, pode nascer homem, pode nascer mulher. Numa época de preconceitos, enfrentou muitas dificuldades com isso, mas isso não foi empecilho para que a sua tarefa se efetivasse com êxito, com a dedicação que lhe era característica. E o nosso Wallace, pela sua lembrança espontânea, principalmente do idioma francês, viveu na França na existência passada, e domínio de outros idiomas sem ter feito cursos para isso, ele foi um tradutor de grande facilidade. Traduziu várias obras, por isso a qualificação de tradutor. Traduziu para o português obras que se relacionavam com a essência dos ensinos espíritas, que trouxessem descrições ou narrativas de fenômenos psíquicos, de fenômenos mediúnicos, enriquecendo a cultura geral doutrinária espírita no país. E nós queremos, com esta abordagem compacta, resumida naturalmente, no tempo de uma palestra, apresentar alguma coisa sobre isso. Então, ele foi escritor, como dissemos, tradutor, jornalista e produtor, esteve à frente da Revista Internacional de Espiritismo durante décadas, conduzindo os conteúdos da publicação e o jornal O Clarim, de forma que a sua contribuição literária foi grandiosa e especialmente de grande qualidade. Nós vamos encontrar que, como escritor, ele produziu essas 4 obras: A Esquina de Pedra e Para o Resto da Vida, que é uma conhecida obra dirigida às crianças, atualmente com ilustrações, na versão original também com ilustrações, em preto e branco. Na época não tínhamos os recursos que temos hoje. Hoje uma obra colorida, uma obra bonita, e lembranças de contos comoventes que enriqueceram a evangelização infantil. Remotos Cânticos de Belém e Kate King, referindo-se à pesquisa feita por William Crookes, que dedicou-se à constatação da imortalidade com a materialização do espírito Florence Cook. Então, o nosso William Crookes, cientista, que destacou-se nessa pesquisa, usando o método científico de observação,
medindo pressão, medindo temperatura, medindo peso, antes, durante e depois das experiências. O Wallace recuperou essas anotações e publicou o livro. Mas é interessante que naquele tempo não tínhamos as fotos com a qualidade digital dos dias atuais. Então não eram fotos nítidas, bonitas. No entanto, esse trabalho científico de profundidade, feita por uma personalidade científica reconhecida, respeitada, o Wallace trouxe para o Brasil o relato dessas experiências, traduzindo a obra e colocando ali a sua contribuição expressiva. E como editor, ele vai publicar essas obras que nós temos à disposição na Casa Editora Clarim. Esses livros não estão esgotados, são livros que estão à disposição, destacando principalmente a seleção de mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, principalmente na seleção Mãe, onde, na psicografia de Chico, o Wallace reuniu várias mensagens ditadas por diferentes espíritos relacionados com o tema Mãe. Meimei, Vida e Mensagem, uma coletânea também histórica, selecionada de mensagens psicografadas referindo-se a Meimei e também da própria Meimei. E o Segue-me e também o Escrínio de Luz, que são duas primorosas obras. Aqueles que não leram esses livros, eu quero sugerir que assumam o compromisso de ler até o final da encarnação, porque esses livros são verdadeiras joias literárias, com as orientações do maior filósofo do século XX, desencarnado, o nobre Emmanuel, que através das mãos incomparáveis do médium Chico Xavier, trouxe uma contribuição expressiva à literatura mediúnica espírita no Brasil. E o Chico doou para a editora O Clarim alguns de seus livros, entre eles esses dois autorizados, o Escrínio e o Segue-me, que são disponíveis em edição atualizada, com essa preciosidade. Para terem uma ideia, o Escrínio de Luz, na versão original, hoje deve estar um pouquinho mais com o aumento da letra e o espaçamento. Na versão inicial, com letras pequenas, menores e com espaçamento menor, o prefácio de Wallace tinha 26 páginas. Imagine um prefácio de 26 páginas. Eu já fiz vários prefácios para vários colegas escritores. Os meus prefácios, uma página e meia, 2, no máximo 3. O Wallace fez um prefácio de 26 páginas. Imaginem vocês o que é isso. Por quê? Ele tinha uma característica muito envolvente. O Wallace preocupava-se em informar com detalhes e principalmente em estimular que o leitor, em contato com aquele texto de apresentação das obras, pudesse se interessar e aprofundar a pesquisa do assunto. Ele fez isso nos seus prefácios. Prefácios preciosos. À luz da oração, também uma coletânea de preces, referindo-se a esse importante mecanismo de ligação com o alto. A vidente de Prevost, que também vai nos trazer conceitos importantes. Ele atuou aí como editor, organizando esses livros. Meu filho vive no além, os mortos vivem, coisas deste mundo. Como tradutor, dado o seu conhecimento linguístico de outros idiomas, 3 Espíritos do Natal, sessões espíritas na Casa Branca. O presidente Abraham Lincoln comunicava-se com os espíritos. Ele tinha um médium à sua disposição na Casa Branca e pedia conselhos aos espíritos. E um dos integrantes dessas reuniões mediúnicas publicou um livro nos Estados Unidos, em inglês, naturalmente, relatando essas experiências mediúnicas levadas a efeito pelo presidente Abraham Lincoln. E o Wallace não perdeu tempo. Preocupado com essas questões que envolvessem os fenômenos espíritas, traduziu a obra e publicou no Brasil, com o título original Sessões Espíritas na Casa Branca. Posteriormente, a editora repaginou o livro, mudou a capa e mudou o título do livro. Abraham Lincoln era espírita. É uma obra que merece ser lida pelo conteúdo histórico de um presidente de um país. E então vamos encontrar essas preciosidades como Leon Denis na Intimidade, Socialismo, Espiritismo, 3 Espíritos do Natal, que é um conto bonito, e naturalmente aqui 2 obras do codificador, Allan Kardec. A Obsessão e Viagem Espírita em 1862. Esses 2 livros de Allan Kardec, nenhum de nós
que se diz espírita pode deixar de ler. São preciosidades da literatura, genuinamente espírita. No Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec relata suas experiências de visitas a grupos espíritas nascentes de sua época. Naquele tempo não tinha Washington Luiz, naquele tempo não tinha asfalto, não tinha ar-condicionado, viajava-se de trem, de carruagem, na França, e Kardec fez viagens inumeráveis com a precariedade da locomoção da época para visitar grupos espíritas nascentes, dar orientações, responder indagações variadas. É um livro preciosíssimo. E lá está também o prefácio de Wallace. O que não dizer de A Obsessão? Esse fenômeno causado pelo assédio, seja dos espíritos ou de encarnados, mas aqui especificamente relatando o assédio de espíritos que tentam traduzir angústias e perseguições e mal-estar e assédios aos encarnados. Allan Kardec escreveu sobre isso. O Wallace não perdeu tempo e também traduziu a obra do francês para o português, com novamente a sua belíssima participação no prefácio. E como tradutor, né, voltou, mas esqueceu, ignorado o amor, a janela do meio, os inocentes, amargo despertar, os que não são convidados, minha vida, vozes na casa. Particularmente, como leitor, se eu tivesse que indicar algum desses livros aqui, porque todos são bons, mas existem dois especiais ao meu coração. Eu quero indicar para vocês com muita ênfase. São livros belíssimos. O Ignorado Amor e A Janela do Meio. A Janela do Meio, recentemente, relançada com nova capa, nova diagramação. Mas é um livraço. A Janela do Meio, o título já é instigante, mas é um livraço. Não perca a oportunidade de encontrar-se com uma narrativa emocionante, impactante, que prende a atenção do começo ao fim. Então aí estão as traduções. Essas obras aí relacionadas, E para o Resto da Vida, Remotos Cânticos de Belém, Evidente de Presotes, Voz na Casa, Socialismo e Espiritismo, Meu Filho Vive no Além, não tem prefácio. Olha que interessante. São 6 obras sem prefácio. Num resumo aqui da Casa Editora Clarim, são 27 livros. 21 prefaciados. 4 dele mesmo. Livros de sua própria autoria. 14 traduzidos. 9 organizados. 6 sem prefácios. Total da Editora Clarim, 27. Mas o Wallace publicou outros trabalhos também em outras editoras. Participou da revista Planeta, participou do Anuário Espírita do Instituto de Difusão Espírita de Araras, contribuiu com a sua versatilidade intelectual, com a sua genialidade, a sua facilidade de escrever e aquela escrita que adentra os detalhes e motiva em várias outras publicações. Mas nós nos valemos apenas dos livros editados pela Casa Editora Clarim, até pelo caráter histórico. Mas nós temos um detalhe importantíssimo nesta noite também. Saudando os amigos aqui nessa introdução longa. Eu estou aqui tentando imitar o Wallace, que fazia prefácios longos. Então tentei fazer uma introdução longa que contivesse o máximo de detalhes, embora compactados. Mas nós temos aqui uma ocorrência muito oportuna. Nós estamos aqui com a presença do Olof e da Cidinha Bergman, que são, a Cidinha é brasileira, o Olof é sueco, eles estão casados há bastante tempo, têm filhos, passaram temporadas na Suécia, passam temporadas no Brasil e estão conosco agora. E a Cidinha conviveu com o Wallace, foram amigos pessoais. E a Cidinha vai trazer para a gente, eu vou convidar a Cidinha para vir à frente aqui. Cidinha, por favor, queira vir. A Cidinha vai apresentar um pequeno relato dessa convivência e vai nos surpreender com algo que ninguém espera. Você quer que eu segure o texto? Com licença. Obrigada. Fique à vontade, Cidinha. Microfone. Deixa eu abrir aqui. Isso.
Acho que podia abaixar um pouquinho. Boa ideia. Depois a gente ergue de novo. Isso. Então tá ótimo. Depois a gente ergue de novo. Fique à vontade. Boa noite a todos os nossos queridos amigos dessa querida casa de Caibachuta. Seja conosco a paz do Senhor Jesus. Não tendo herdado o dom da oratória de alguns dos meus antepassados, peço licença para ler o que escrevi. Não podia, porém, deixar de atender ao convite do nosso amigo Orson para esta pequena homenagem ao querido e saudoso Wallace Leal Rodrigues. Entre os anos de 1967 e 1969, morei em Araraquara, quando participei das atividades da Mocidade Espírita e outras na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Nesses 3 anos, convivi com o nosso amado Wallace. Numa noite de então, tive um sonho muito bonito com ele, no qual eu o via com os olhos azuis. O sonho, nessa encarnação, Wallace não tinha olhos azuis. E o sonho inspirou-me a escrever um poema dedicado a Wallace, que muito se emocionou ao ler a página, e disse: irmãzinha, você me viu no sonho com os olhos que tive em minha encarnação anterior a esta, quando de fato meus olhos eram azuis. Wallace nos falava muito sobre esta sua penúltima encarnação, da qual se lembrava com detalhes, quando foi a culta e famosa Madame de Staël, não imperatriz, Orson, eu errei. embaixatriz da Suécia em Paris, por ter se casado com um sueco, embaixador da Suécia na França. Depois desses 3 anos em Araraquara, voltei para minha cidade de nascimento, São José dos Campos, onde logo recebi um convite para ir para a Suécia e por lá permaneci por várias décadas. Ainda neste período em que estivemos muito unidos aqui em Araraquara, Wallace, Luiz Parreira, Edson Rodrigues Martins e outros companheiros nas atividades da Obreiros do Bem, numa tarde após os ensaios do coral, todos já tinham saído, quando Wallace pediu-me e ao pianista Luiz Parreira que ficássemos um pouco mais, pois desejava ensinar-me uma música. Segundo o que entendi, tratava-se da composição de Quinto Varro, do romance de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Ave Cristo. Num sonho ou desdobramento, Wallace ouviu o coro de meninos cantando ao irmão Corvino, personagem central deste livro. Pediu-me que aguardasse na memória. E hoje, 56 anos depois, venho cantar novamente, agora em homenagem ao centenário do querido amigo. Espero que a garganta ajude. Ainda ouço esta tua melodia que me pediste para ser-lhe a guardiã, e vou cantando teu eterno canarinho, canto a saudade até rever-te no amanhã. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos
da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Durante todos os longos anos que estive na Suécia, Wallace e Luiz Parreira me deram todo o apoio moral e assistência espiritual através de dezenas de cartas, livros, jornais, revistas que me enviavam. E em quase ou mais de 20 anos, Wallace, em espírito já desencarnado, nos acompanhou com sua assistência e marcante presença em nossas atividades espíritas na Suécia e países nórdicos. Através do Grupo Espírita GEAC Suécia, que fundamos lá, todos os anos apresentamos o médium Divaldo Pereira Franco, acompanhado por seu dileto amigo tio Nilson de Souza Pereira, que eram sempre recebidos por Wallace, na personalidade de Madame de Stael, a qual Wallace reassumiu no plano espiritual, conforme nos informou Divaldo. Que Jesus abençoe e ilumine esse espírito querido para sempre. Nossa sincera gratidão a ele. Muito obrigada a todos e ao querido amigo Orson. E eu gostaria de dizer agora aqui também que o que para mim se destacava na personalidade de Wallace era a sua presença carinhosa, maternal, sua doçura para comigo e para com todos, sua grande cultura, verdadeira enciclopédia, o brilho do seu profundo olhar e muito mais, um ser de luz. Muito obrigado, Cidinha, pela participação importante. Eu quero dizer que esta sensibilidade do nosso querido Wallace Leal Valentim Rodrigues despertou não apenas a elaboração de um livro que citaremos na sequência e cujo lançamento está ocorrendo nesta noite, mas despertou também a atenção do casal José Henrique Martiniano e Márcia Tâmia de Araraquara, para produzirem um documentário sobre a personalidade de Wallace, principalmente considerando que ele morou em Araraquara, elevou o nome artisticamente da cidade, chamando a atenção do ministro da Cultura na época, de forma que ele deixou um legado cultural em Araraquara, além do legado doutrinário espírita através da Casa Editora Clarim, pelas páginas da Revista Internacional do Espiritismo e do jornal O Clarim. Esse documentário, essas gravações, geraram 40 horas de gravação de depoimentos. Estas 40 horas de gravações, depoimentos de pessoas que conviveram com Wallace, vão gerar um documentário de 1h30, que será apresentado no cinema. Aqui em Matão, nós já temos a data definida, divulgaremos na época, e também em Araraquara, num sábado de manhã, e será o nosso encontro anual Caibarchuto de 2024, essa exibição do documentário no cinema. Mas ao lado disso, como são 40 horas de gravação, nós teremos uma minissérie, o Wallace Leal Valentim Rodrigues, pelo YouTube, com um episódio por semana. Nós não temos a data definida ainda, possivelmente vamos estrear no dia 13 de setembro, que é a data da sua desencarnação, em 1988, né? E nós vamos ter, então, uma minissérie com a colaboração do Zé Henrique e da Márcia, que eu tenho considerado que o Zé Henrique está se transformando num cineasta. Ele que apresentou, que musicou vários poemas do Parnaso de Além Túmulo. Eu tenho brincado com ele que na próxima encarnação ele vai produzir filmes espíritas, não tenho dúvida nenhuma. Está se especializando na edição das gravações, né? E produtos de qualidade, porque ele também é músico,
é compositor, nós vamos ver daqui a pouco uma trilha com composição musical dele para lançar o documentário. E constará também do documentário. Mas essa minissérie terá 10 episódios de aproximadamente 40 minutos, será um episódio por semana, nos vários segmentos da vida do Wallace. O Wallace, o escritor, os livros, o tradutor, o artista, o cineasta, o ator, o diretor, o roteirista de peça de teatro e cinema, e a vida com os amigos. Não? Mas eu trouxe aqui para vocês hoje um trailer do documentário. São pouquíssimos minutos apresentando algumas personalidades que vão falar do nosso Wallace. Vejam só. Eu fazia parte da Fundação Educandário Pestalozzi, lá de Franca. E em 1970, a Fundação Educandário Pestalozzi completou bodas de prata, 25 anos, que ela foi fundada no dia 20 de maio de 45. E no ano de 70 nós resolvemos fazer, dentre as comemorações, que nós marcamos uma por mês, para comemorar o ano do aniversário. E uma delas era a biografia do João Henrique Pestalozzi. O júri era formado pelo Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra de Uberaba, pelo professor Herculano Pires e por uma pedagoga lá de Franca, a dona Helena Curidetaca. E várias pessoas se inscreveram, tudo com pseudônimo e tal, e uma ganhou tal. Quando nós fomos verificar quem era o personagem, era o Wallace. E o Dr. Elias Barbosa, que era muito ligado ao Chico e tal, diz o seguinte: esse é um escritor de raça. Esse foi o comentário que ele fez. Wallace tinha mediunidade de memória extracorpórea e ele se lembrava de fatos ocorridos em vidas passadas. E uma dessas vidas que ele tinha uma lembrança muito vívida era de Madame de Staël, que foi uma escritora francesa que teve contato com Pestalozzi. Então, ninguém melhor do que o Wallace para escrever uma biografia sobre Pestalozzi. Então ele já trazia na alma isso. E quando ele conecta-se ainda mais com o espiritismo, percebendo que esse é o objetivo maior, ele traz isso para o nosso movimento. Olha, vamos fazer as coisas, vamos produzir obras, vamos trabalhar com divulgação, mas vamos fazer com essa característica de buscar algo inovador, de buscar algo que seja inédito, de buscar aquilo que está esquecido, de valorizar o que de belo e o que de bom já foi produzido em nossa seara por aqueles que nos antecederam. Então acho que esse é o traço determinante, assim, muito expressivo da atuação dele no nosso movimento espírita. Toda uma beleza, né? Todo um encanto de vida, né? De sabedoria e de uma série de coisas. Não é um homem que cursou 10 mil faculdades, que fez... Não, nada disso. Né? Alguém que está ali, entendeu? E tem tudo isto. A gente percebe, falando das traduções, dos romances que ele mesmo escreveu, que também são vários, que ele procura informar o leitor de detalhes, além do conteúdo em si da obra doutrinária, romanceada, da história em si, nos seus prefácios e mesmo nos seus escritos, quando a obra é sua, ele adentra detalhes de circunstâncias históricas, de autores, de informações. Isso enriquece demais o conhecimento. Por isso é uma delícia ler o Wallace Leal Valentim Rodrigues. Ao insight, luxos, looks, 3Ds em HDs,
sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. Deu para a gente entender e perceber aí o trabalho que foi feito para homenagear o nosso Wallace Leal Rodrigues. Nós temos aqui, dos livros que foram citados, como eu disse, o Escrínio com 26 páginas, ele começa o seu prefácio perguntando: você quer ser feliz? Faz um passeio pela felicidade, pela ética, pelos exemplos, pela comunicação. E o nosso Segue-me. Os dois livros, tanto o Escrínio como o Segue-me, são de 1973. Alcançaram, portanto, 50 anos de publicação no ano passado. E no nosso livro, nós não fizemos meramente transcrição dos prefácios. Eu sempre gostei muito de ler os prefácios de Wallace. E guardava um sonho de aproveitar esses conteúdos, porque os prefácios estão, cada um, no seu próprio livro. E sentimos uma vontade muito grande de reunir esses prefácios, mas não como meras transcrições. Fizemos, portanto, 21 prefácios foram comentados. Nós selecionamos trechos parciais de cada prefácio e entre as transcrições fomos introduzindo comentários para valorizar e estimular o conhecimento. O objetivo é exatamente despertar o interesse do leitor a ler toda a obra produzida por Wallace. Nós fizemos aqui uma apresentação compacta, direta, mas o objetivo foi esse. Então nós vamos encontrar que cada capítulo, que não foi chamado de capítulo, foi chamado de ato, justamente por causa dos atos de teatro, né? Ato número 1, ato número 2, e colocamos como nome desses capítulos chamados de ato, o nome do livro. Então, em cada um nós vamos ter o prefácio transcrito parcialmente e alternadamente com comentários. Em 2 casos apenas, nós usamos de um critério interessante. Teve um que nós transcrevemos o prefácio na íntegra, dada a qualidade do prefácio, e outro caso nós não transcrevemos o prefácio, para estimular o leitor a buscar o prefácio e fazendo comentários do conteúdo desse prefácio. Então nós vamos ver aí os livros relacionados, todos aqueles títulos, todos eles aqui da Casa Editora Clarim, incluindo também como anexo, né, um depoimento de Arlete e de Simira, as 2 senhoras de Araraquara, que viveram com Wallace, o conheceram. Temos também a carta de Wallace ao pai de Arlete, a quem ele queria muito bem. Essa carta tem um conteúdo extraordinário, e o livro, uma citação do livro do TEC, Teatro Experimental de Comédia de Araraquara. No fim do livro, nós temos lá a relação dos livros com o ano de lançamento, aqueles que foram prefaciados ou não os prefaciados, a autoria própria, as traduções. Ficou muito legal, pelo menos historicamente, ali relacionados para a pesquisa e conhecimento do leitor. Você pode adquirir, aqui está o WhatsApp da editora, eu fiz isso pensando nas transmissões, depois de gravado é colocado nas plataformas, né, colocado nos canais. Então a pessoa está distante, ela pode adquirir o livro através do WhatsApp da editora, que aí está projetado. Mas para vocês que estão aqui, poderão adquirir o livro diretamente aqui com a editora, está disponível. Inclusive a Lúcia teve a sensibilidade de separar os outros que não foram organizados nem traduzidos, mas da autoria do próprio Wallace. Os outros 4, Esquina de Pedra, E para o Resto da Vida e outros 2, estão disponíveis além do próprio lançamento. Quero fazer aqui justiça de dizer da inspiração do capista. O nosso, como é que é o nome dele mesmo? O nosso César de Araras, que é o autor da capa. Quando eu vi a capa pela primeira vez, já gostei de cara. Teve muita sensibilidade, teve muito bom gosto, e aí está o nosso Wallace retratado com o carinho que todos nós devemos a esse nobre espírito,
a esse espírito que deixou um legado cultural espírita doutrinário gigantesco. E no seu centenário, a motivação deve ser muito grande para todos nós em conhecermos esse trabalho de excelência, principalmente pelo estímulo ao conhecimento de informes, de detalhes, o estímulo que ele oferece ao leitor para aprofundar a pesquisa nos diversos segmentos. Porque quando a gente pensa num livro espírita, a gente pensa que o livro vai falar só de espiritismo. Mas experimente adentrar essas pesquisas feitas por Wallace, que adentra em muitos segmentos do conhecimento humano, que ele analisa à luz do conhecimento espírita. Então, são trabalhos que merecem a nossa melhor apreciação. Dentre os depoimentos, uma das entrevistadas disse que a biblioteca do Wallace em Araraquara era maior do que a biblioteca pública municipal da cidade. Tamanha cultura, o interesse pelos livros, o estímulo que ele dava. Um outro caso muito interessante é que na casa que ele morava com a sua tia, com a sua irmã, melhor dizendo, né? Havia uma auxiliadora que prestava serviços à casa e que tinha uma criança de 8 anos. Essa mulher era viúva e essa empregada da casa morreu. E a família adotou a menina, a filha dela, de 8 anos na época. Essa menina agora, na faixa dos seus 70 anos, diz que o Wallace foi um verdadeiro professor para ela. Então, esses destaques, ele ensinou ela muitas coisas, né? Então, os depoimentos são riquíssimos e tudo isso será exibido em época própria na minissérie Wallace Leal, Valentim Rodrigues, que será exibido pelo canal do Instituto Caio Barchuto e também pelo meu canal pessoal. Muito agradeço a oportunidade dessa noite, fico muito sensibilizado por estar aqui e principalmente falando de um vulto que me chama muita atenção, que desperta em mim uma gratidão, um carinho enorme pela cultura, pelo esforço, pela dedicação de décadas, cujo legado permanece, como tão bem descreveu a nossa Cidinha aí, a presença desse Wallace, que naturalmente, como disse o Zé, deve estar por aqui. Porque quando falamos de alguém, a ligação fluídica, mental, vibracional é imediata. É imediata, não tem como evitar isso. Nós nos ligamos ao espírito, à personalidade a quem estamos nos referindo. E esteja onde esteja, aqui ou distante, fisicamente, espiritualmente falando, mas que ele receba também as nossas vibrações de carinho e de gratidão. Muito obrigado, Wallace. Um grande abraço, muito obrigado a vocês, muito boa noite.